Olá, gente, quero falar um pouquinho com vocês sobre açúcar e adoçante. Sempre me pergunto qual é o melhor açúcar, adoçante, qual tipo de açúcar, qual é o melhor adoçante. A minha resposta é: se você não tem nenhum problema com açúcar, com o consumo de açúcar, com uma doença que precisa, fazer a retirada do açúcar, como a gente já conhece, o diabetes, Então, a gente precisa ter cautela, apesar de que alguns diabéticos têm um percentual de até 10%, que a gente pode ainda assim estar ofertando, mas o ideal realmente é a exclusão total do açúcar da alimentação, dessa pessoa. Mas a minha resposta é: o açúcar ainda é a melhor opção em relação aos adoçantes. Mas qual tipo de açúcar? Então, escolher um açúcar que seja o menos processado possível, ou seja, que passou por um processo industrial, mas que não foi totalmente refinado, como é o caso do açúcar branco, que é muito refinado e ainda é acrescido de alguns agentes e substâncias tóxicas, para fazer com que esse açúcar fique naquela coloração branca. Então, o ideal é consumir os mais escuros, como o mascavo e o demerara. A gente tem também o açúcar de coco, que é muito legal, apesar de ter um custo muito alto, mas é um açúcar que pode ser utilizado. E temos também as opções naturais de adoçar, que seria o mel, o melado de cana, e tudo isso numa dosagem recomendada dentro de uma estrutura alimentar organizada, para que não tenha nem excesso de consumo e nem tampouco a exclusão total. Agora, o açúcar de adição, você pode também estar diminuindo na sua alimentação. De algumas preparações você pode excluir para reduzir esse consumo. Então, geralmente, se você treina o seu paladar para o sabor amargo, azedo, você acaba por não ficar com o paladar tão viciado para o doce. E aí você pode estar retirando esse açúcar, por exemplo, de sucos, café, e tá consumindo aí um teor menor de açúcar dentro da sua alimentação. Então, isso é super importante. Em relação aos adoçantes, eu não gosto de recomendar nem orientar, porque eles têm um efeito deletério, não só sistemicamente, mas também na mucosa intestinal. E aí, eles servem muito para manter o paladar doce, Então, essa acho que é a verdade dos adoçantes. Eles vêm como um substituto para te dar o sabor doce na boca, apesar de que muitos têm um sabor residual, então acaba por ficar muito amargo, ou o poder de dulçor faz com que tenha algum resíduo metálico. Cada pessoa pode sentir a finalização desse sabor, do adoçante de forma diferente. Mas o que eu posso propor aqui para vocês é que tentar reduzir o açúcar das preparações que você puder, ou reduzir a quantidade que você consome hoje, já é um caminho. Então, a mudança sendo gradativa, ela é muito benéfica para o seu organismo. Então, fazer trocas inteligentes. Então, por exemplo, vai fazer um bolo, pode adoçar esse bolo com uva passas, com tâmaras, ameixa, frutas mesmo in natura, frutas frescas, fazer compotas, geleias, misturar algumas frutas, aquelas mais azedas com outras mais doces. Então, por exemplo, a manga, o mamão são frutas mais adocicadas, então pode estar misturando com uma mais azeda numa preparação. Então, existem várias estratégias que a gente pode fazer, tanto para reduzir o consumo de açúcar e para não precisar utilizar os adoçantes. Mas se
for necessário utilizar adoçantes, existem sim alguns adoçantes que são naturais e que geralmente o stevia puro, né? Porque também tem que tomar muito cuidado, que geralmente os adoçantes vem uma mistura deles, então ciclamato, sacarina, acesulfame K, que são adoçantes que não são interessantes, são prejudiciais, então se associa eles com stevia, então tem que ler o rótulo, é muito importante. Tem xilitol, talmatina, então são vários adoçantes aí que existem. Então a minha orientação é que você reduza o consumo de açúcar, evite o consumo de adoçantes, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.